Olá, senhores. Vamos aí na resolução dessa questão de magnetismo. Só que agora sem música, né? Foi uma falha minha aqui. Peço desculpas aí quem acompanha essa resolução. Mas esse programa agora que eu tô usando, ele grava a música que eu tô ouvindo aqui no computador. O outro não ouviu, eu esqueci de desligar. Mas bora lá. A questão 4, novamente, fala o seguinte, ó. A figura representa um feixe contendo partículas com cargas positivas, Qzinho, e massa 2m, e partículas com cargas negativa, Qzinho, e massa 3m. Então perceba que as cargas em módulo têm o mesmo valor, porém a massa de uma é maior que a massa da outra. Todas penetram com velocidade v numa região onde existe um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano do papel, saindo da tela, né? No caso aí, ó, saindo da tela para a vista do leitor. Então percebo que eles entram com a mesma velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido. Ó, o desenho está indicando isso para nós. No item A, esboce a trajetória de uma partícula positiva e de uma partícula negativa sob a ação desse campo magnético. Então, ó, o item A, nós vamos responder na própria figura. Vem com o tio, ó. Eu quero saber a trajetória realizada pela partícula positiva. Eu tenho que saber para onde aponta a força magnética que atua nessa carga positiva, certo? Para isso, nós vamos ter que usar a regra da mão esquerda. Então, vou puxar minha mão esquerda aqui, ó, para vocês. Olha lá que bonitinho. Não a mão, né? Mas o que a gente vai fazer. Primeiro, faça bom vestibular. Não é desse jeito? Faça F de força lá no dedão, polegar. Bom B de campo, lá no indicador. Vestibular, V de velocidade, lá no dedo médio. Então nós vamos pegar agora a regra da mão esquerda, que obviamente já coloquei a foto aqui de forma apropriada para nós. E olha lá, ó, a velocidade, que é o dedo médio aqui, ó, o vermelhinho, ó, tá indo para a direita. O campo magnético, ó, o dedo indicador aqui, ó, saindo para você, apontando para você, saindo da tela. Isso significa que o dedão polegar que indica a força, ó, tá empurrando a partícula para baixo. Então aqui eu vou poder afirmar que a força magnética sobre a partícula positiva puxa essa partícula para baixo, com uma força que eu vou chamar de F. E aí, obviamente, que faz com que ela realize uma trajetória circular ou um trecho de círculo para nós. Aliás, deixa eu apagar, que eu vou querer chamar a atenção para uma outra coisa aqui. Então, aqui, ó, a trajetória circular da partícula positiva. Belezinha? E a partícula negativa? Bom, a partícula negativa, a brincadeira é, faz a mesma coisa que você fez com a positiva. Velocidade para a direita, campo saindo para a gente, o indicador saindo ali, ó. E aí a força empurra a partícula para onde? Para baixo. Só que agora a partícula é negativa, não é? E quando ela é negativa, você inverte o que você encontrou de resultado. Então, se a força foi para baixo, agora, obviamente que a força com a carga negativa vai ser para cima. A força aqui, ó, eu não vou desenhar a escala, o vetor eu vou desenhar menorzinho para não ficar um em cima do outro, mas vai ter o mesmo valor, tá? Força é BQV, sendo θ. O B é o mesmo, as cargas são as mesmas e a velocidade é a mesma, né? Então elas têm a mesma força. Porém, lembra que força magnética é a resultante sobre o corpo, que é perpendicular à velocidade e, portanto, acaba atuando como uma força resultante centrípeta para nós? Dessa relação, a gente chega numa equação Habib me vê um kibe, né? Então eu percebo que a carga, o campo e a velocidade é a mesma, mas as massas são diferentes. E quem tem maior massa, obviamente, tem maior raio de trajetória. Então acaba tendo uma circunferência maior. Portanto, como a carga negativa tem uma massa 3m, ela tem mais inércia, senhores, do que a carga positiva. A massa dela faz ela escapar mais na curva, né? E aí, portanto, ela acaba realizando uma curva com um raio maior, uma curva mais aberta aí para nós. Beleza? Essas seriam as trajetórias que você deveria desenhar, de preferência desenhando a da carga negativa maior a circunferência do que na positiva, tá? Indicando a relação da massa. O item B. Qual a razão entre a aceleração das partículas positivas e a aceleração das negativas? Então vamos lá, olha só o que a gente viu. A gente acabou de ver que a força magnética vai atuar como força resultante centrípeta. Então nós vamos usar essa relação tanto para a carga positiva como para a carga negativa. Vamos na positiva primeiro? A força magnética dela vai ser o B, QV, seno θ. Tudo isso igual a resultante centrípeta, que é a massa,
vezes a aceleração centrípeta, que eu vou chamar de aceleração A positiva, que é da carga positiva. Bom, nós sabemos que o ângulo que a velocidade está em relação ao campo magnético é 90 graus, porque ó, a velocidade está indo para a direita e o campo magnético está saindo da tela, né? A hora que você olha o ângulo entre as duas aqui, ó, é 90 graus. E seno de 90 é lindo, dá 1. Então nós vamos chegar aqui a aceleração positiva, ela vai ser o campo magnético vezes a carga, vezes a velocidade, tudo que já estava do outro lado da igualdade, hein? Dividido pela massa, ó, a massa que está multiplicando passa dividindo. E a massa da carga positiva vale 2m. Agora, nós vamos calcular a mesma coisa para a carga negativa. O campo magnético dela é o BQV seno θ. É igual à massa dela vezes a aceleração da carga negativa. De novo, o ângulo θ também vale 90 graus e, portanto, o seno de 90 é 1. E aí nós vamos chegar que a aceleração negativa vai ficar o que estava do outro lado da igualdade, que também é o BQV, dividido pela massa. Ó, a massa que está multiplicando passa dividindo, só que a massa da carga negativa vale 3m. O que o exercício pediu para nós foi a razão entre a aceleração positiva e a aceleração negativa. Então, nós vamos ter que agora trabalhar esta relação aqui. Ó. A positiva nós acabamos de ver, é o BQV dividido por 2m, enquanto a negativa também é o BQV, só que dividido por 3m. Vamos aplicar uma propriedade matemática, que é qual? Mantenho a fração de cima, então vai ficar o BQV sobre 2m, e eu vou pegar a fração de baixo, inverter e passar multiplicando. Então é BQV sobre 3m, vai ficar 3m sobre BQV. Aqui eu corto BQV de cima com BQV de baixo. Só o eminho aqui de baixo eu corto com o eminho lá de cima. E aí a gente chega aqui à razão entre a aceleração positiva e a aceleração da carga negativa é 3 sobre 2, ou 1,5 para nós. Fechou? Lembrando que é adimensional, né? Uma razão apenas, você está falando ó, que a aceleração positiva é 1,5 vezes a aceleração negativa. Então não tem unidade de medida para nós aí. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até mais.